Muito bem, meus irmãos, boa noite, mais uma vez. Hoje, a palavra de Deus nos traz um encontro tão bonito, mais um encontro com a misericórdia de Deus, mas eu gostaria de iniciar fazendo uma introdução ao momento em que a gente está vivendo. Depois, a gente já está caminhando há 5 semanas nessa grande caminhada quaresmal. Algumas coisas na liturgia vão tomando outro contorno. Isso a gente pode, inclusive, enxergar. Por exemplo, a partir do 5º domingo, tudo começa a ficar coberto. É o momento agora de somente a paixão do Senhor aparecer. E se nos primeiros domingos, nas primeiras semanas da quaresma, nós nos detínhamos a meditar aquilo que a gente precisa fazer para amar a Deus, ou seja, eu preciso jejuar para me controlar melhor para o meu Senhor. Eu preciso rezar para aprender que eu dependo dEle. Eu preciso dEle. Por isso, a igreja nos ensina a rezar. E, por último lugar, a igreja nos ensina o caminho da caridade. Porque, como diz a própria palavra, se não sou capaz de amar o irmão a quem vejo, como vou amar a Deus a quem não vejo? Então, nos primeiros passos que a gente dá para amar o Senhor melhor, a gente então interrompe esse assunto. Deixa ele um pouquinho de lado. Agora, nesses últimos dias, até a paixão do Senhor, é o momento da gente olhar para o outro lado dessa moeda. Em vez de olhar daquilo que a gente precisa fazer para amar, a gente vai olhar daquilo que Deus fez por amor. E assim, dia a dia, domingo a domingo, nós vamos vendo o preço que o Senhor pagou, de pouquinho em pouquinho, por amor de mim, por amor a você. Hoje nós contemplamos o preço que o Senhor pagou, o plano de Deus através da misericórdia para com a mulher que estava ali numa situação de extrema miséria. A misericórdia de Deus que vem hoje ao encontro da miséria humana, a misericórdia que supera a lógica humana e que convida cada um de nós a um recomeço. Nós vamos do início. Nós vemos Jesus no templo, e é importante a gente dizer que naquele tempo, o templo não era só o lugar do culto, mas o templo era o lugar da vida social de Israel. Ou seja, ali se ensinava a palavra, ali se interpretava. O povo de Deus ia com muita frequência ao templo, e era muito comum ver ali escribas, fariseus, mestres da lei, pregando a respeito da lei, ensinando a lei ao povo. Jesus aparece como verdadeiro mestre. Ele se senta e ele também ensina as escrituras. Ele, que é a sabedoria encarnada do Pai, também começa a dizer sobre o plano de Deus para o povo. E ali se amontou uma multidão para ouvir o Senhor. Jesus aqui já estava um tanto quanto famoso, a sua palavra tinha chegado a muitos lugares. E então nós vemos que aquele lugar que devia ser um lugar de crescimento, um lugar que devia ser um lugar de bênção, o lugar que devia ser um lugar de vida e de vitória, é o templo, o lugar da presença de Deus. Na verdade, foi o lugar utilizado para esconder uma realidade muito perversa, a realidade daqueles homens que manipulavam a palavra, manipulavam a lei, para na verdade gerarem morte, gerarem condenação, gerarem derrota na vida das pessoas. Aqui a gente encontra o evangelho de hoje. Enquanto Jesus ensinava, eles apresentam então uma mulher pega em flagrante adultério. Ou seja, não tem nem como dizer que ele era inocente, foi pego em flagrante. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, o livro do Deuteronômio, o livro do Levítico, os livros que falam sobre a lei, é importante a gente saber que o povo de Israel conhecia de cor essas leis. Nós vemos, quem for pego em adultério é condenado a uma pena capital, a pena ao apedrejamento até a morte. Era algo muito grave, meus irmãos. Mas vejam, é importante que a gente saiba também de um dado importante para compreender esse evangelho. No tempo de Jesus, os judeus não estavam livres. Existia um outro povo que governava tudo ali em Israel. Eram os romanos. E de modo especial, os romanos tinham dado uma lei a Israel. Eles não podiam condenar ninguém à morte. Somente aos romanos foi dada a autoridade a condenar alguém à morte. Padre, de onde o senhor está tirando isso? Da sua cabeça? Está inventando? Não, quando a gente olha para o capítulo 18 do Evangelho de São João, nós vemos Jesus já preso pelos judeus, pelos mestres da lei, pelos fariseus, mas eles não julgam Jesus. O que eles fazem? Vão até Pilatos, para que Pilatos julgue Jesus. E então Pilatos, quando olha a causa de Jesus, diz: olha, esse problema é um problema religioso, ou seja,
isso não é problema meu, julguem vocês. E o que eles respondem? A nós não nos é permitido matar ninguém. Essa falta de permissão não era por parte dos judeus, era uma lei romana. Por que o pai está dizendo isso? O que estava acontecendo aqui era que aqueles homens estavam armando uma arapuca para o Senhor. Estavam colocando Jesus num beco sem saída. Em que sentido? Se Jesus falasse assim, apedreja essa mulher, ele estaria arrumando um problema sério com os romanos, que tinham proibido, não podia. Mas ao mesmo tempo Jesus dissesse assim, olha, deixa para lá, não precisa apedrejar essa mulher não. Ele estaria indo contra a lei de Moisés, o grande profeta. Então aqueles homens devem ter pensado, agora a gente pegou ele, agora não há o que ele fazer, agora a gente vai ter motivo para acusá-lo. No entanto, Jesus, que sonda os corações com muita mansidão, que era uma característica dele, ele quebra as expectativas, ele frustra as expectativas da maldade daqueles homens, e ele simplesmente se abaixa e começa a escrever no chão. E é curioso a gente pensar que o Evangelho de João é sempre muito detalhista. João narra até os sentimentos do Senhor, o modo como as pessoas se sentiam. No entanto, João não fala absolutamente nada a respeito do que Jesus escrevia. Que mistério! Alguns vão dizer que Jesus ali escrevia os pecados daqueles homens na areia. Outros vão dizer que simplesmente Jesus estava ignorando aqueles homens, como a gente às vezes faz com gente inconveniente. Finge que a gente está mexendo no celular, mandando uma mensagem. Finge que a gente está falando no telefone. Oi, pois não. Simplesmente uma atitude para afastar, para dizer, eu não quero falar com vocês. Vocês estão me atormentando. Mas existe uma outra interpretação desse texto que talvez seja mais bela e mais completa. Santo Agostinho e alguns outros padres da igreja enxergaram nesse sinal misterioso de Jesus, nesse gesto, um sinal que cumpria uma imagem profética, lá do livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 13, do profeta Jeremias, o Senhor vai dizer assim: todos os que te abandonam serão envergonhados, os que se afastam de ti serão escritos na terra, porque abandonaram a fonte da água viva, abandonaram o Senhor. E quando a gente olha assim, água da vida, eles abandonaram a água da vida, a gente lembra logo de quem? Jesus falando para a samaritana: olha, se eu te der da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede, porque ele traz com ele é a água da vida. Ou seja, meus irmãos, o gesto de Jesus estava ali condenando o fato daqueles homens estarem com o coração tão fechado na própria maldade, o fato daqueles homens estarem tão perdidos nos próprios pecados. Eles estavam tão fechados na própria escuridão, a ponto de não reconhecerem que a luz do mundo estava junto deles. O Evangelho de São João, no prólogo, vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque o seu coração estava nas trevas. Assim, meus irmãos, nós vemos uma realidade tão triste. No entanto, a resposta de Jesus era um convite a olhar para si. Depois que aqueles homens continuaram insistindo, uma resposta, Jesus simplesmente responde: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem for justo de verdade, pode condenar então essa mulher. E então, na medida em que aqueles homens começaram a olhar para o próprio coração, na medida em que eles começaram a examinar a própria consciência, eles perceberam: nós somos tão miseráveis como essa mulher, nós estamos tão perdidos como ela, nós somos tão necessitados da misericórdia de Deus como aquela que a gente está tentando matar e apedrejar. E naquela consciência, um a um, começou a ir embora. E daquela multidão, eu imagino essa cena de um modo muito dramático. Pode ser do jeito que eu já vi muitas confusões, mas eu imagino um monte de gente gritando, alguns falando: taca pedra nela, outros dizem: não, não taca não. Eu imagino a gente agora dar uma brasileirada naquilo que estava acontecendo. Eu imagino o cachorro latindo, tentando morder as pessoas. Eu imagino o gato passando no meio, uma confusão terrível, gente falando ali, abafando, e aquele círculo formado, enfim, em toda aquela confusão. Então todo mundo começa a ir embora. O evangelho que antes estava uma confusão se torna uma grande calmaria. Só restam duas pessoas nessa história. Lá só sobram Jesus e a mulher.
Santo Agostinho, olhando para essa imagem, disse: aqui está, meus irmãos, o encontro da miséria humana com a misericórdia de Deus. A misericórdia então alcança aquela mulher num olhar muito sincero e generoso do Senhor. Jesus se volta para aquela mulher e diz: olha, não tornes a pecar. Aqui está o coração do tempo em que a gente está vivendo. A misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro para nos perdoar, mas que ao mesmo tempo oferece uma chance de recomeço. Afinal, a palavra nos diz que Deus não tem prazer na morte do pecador, mas o prazer de Deus é ver o pecador convertido, é ver o pecador tendo vida e vida em abundância. Hoje no Evangelho nós somos chamados a olhar para essa cena e enxergar a missão do Cristo quando Ele se encarnou. Missão que a gente começou a ver, se a gente lê o Evangelho de São João, desde o início. Já no capítulo 3, São João começava a dizer: Deus não enviou seu Filho para julgar o mundo, Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas o Filho foi enviado, o Filho nos foi dado, para que o mundo fosse salvo por Ele. E hoje a gente vê de que modo o Senhor nos salva. O Senhor nos salva dando a vida por nós, meus irmãos. O livro de Isaías, ao longo dessa semana, nos lembrava o castigo que existia sobre nós. Aquela mulher merecia aquela condenação. Também a gente carregava uma culpa. Também sobre nós existia uma pena. Mas vejam, o castigo que existia sobre nós, o Senhor pagou por nós. Como o profeta Isaías vai dizer, o castigo que nos salva caiu sobre Ele, Ele pagou. Foi por meio das suas chagas que nós fomos curados. Quando nós vemos o extremo do que o Senhor realizou por amor de nós, nós percebemos ao mesmo tempo a gravidade do pecado. Certa vez ouvi numa homilia que o remédio utilizado para cada doença vai determinar para a gente, vai fazer com que a gente enxergue a gravidade daquela doença. Como assim, pai? Me explico. Se a gente sabe com uma simples dor de cabeça, uma dipirona resolve, não é verdade? É só uma dorzinha de cabeça. Basta que a gente hidrate um pouco o corpo, beba bastante água, tome uma dipirona e resolve. Mas vamos supor que a gente está com grave câncer. Uma dipirona já não é mais capaz de curar, não é mais capaz de resolver. E é preciso que naquela situação extrema também seja extremo, também seja forte e potente o remédio utilizado para remediar aquela situação, para que a gente enxergue a gravidade do pecado, para que a gente enxergue o horror do pecado, para que você enxergue o quanto o pecado é um atraso na sua vida. É preciso olhar para o remédio que Deus usou para te libertar dele. Deus deu a vida para te libertar. E na medida em que a gente reconhece isso, meus irmãos, o Senhor veio a esse mundo para dar a vida, para que eu fosse livre. E a gente é colocado então diante de uma decisão: ou eu fico do lado daqueles que se afastaram, daqueles que não reconheceram o Salvador, daqueles que permaneceram tão perdidos, tão perdidos, tão perdidos. Ou eu me torno como essa mulher, alguém que, reconhecendo a própria miséria, se abre ao perdão de Deus, se abre à misericórdia. Gostaria de dizer que o versículo 12 do Evangelho, do capítulo 8, que a gente acabou de ler na Santa Missa, a gente parou de ler no 11, mas o versículo 12 é Jesus virando para o povo e dizendo assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o que Jesus fez na vida daquela mulher. Jesus tirou ela da treva do seu coração. Deus tirou ela da treva do seu pecado, da treva da sua miséria, mas para que agora ela caminhasse na luz de Cristo. Vejam, na medida em que Jesus perdoou aquela mulher, Ele fez um chamado: olha, mulher, vai e não torne a pecar. O que Jesus está dizendo? Não volta, mulher, para o teu lugar de morte. Não volta, mulher, para o teu lugar de condenação. Não volta, mulher, para o teu lugar de miséria, porque o que eu tenho para te dar é algo muito melhor. Jesus hoje se revela como um Deus de recomeços, mas não de um recomeço que nos faça voltar para o mesmo estágio em que a gente estava, mas um Deus que nos faz encontrar uma vida muito melhor nele. E foi isso que São Paulo entendeu, meus irmãos. Como esses homens, São Paulo também era fariseu, mas de repente, quando no caminho de Damasco, São Paulo se encontra com Jesus Cristo, diante daquela experiência com a misericórdia do Senhor,
São Paulo então já não tem mais dúvidas. Olha, tudo aquilo que eu tinha antes, tudo aquilo que para mim era importante, tudo aquilo que antes fazia sentido, hoje ele está dizendo para os filipenses e a cada um de nós: eu considero essas coisas tudo como lixo. A vida passada para Paulo era esterco. O que importava agora era conhecer o Cristo, era ser achado em Cristo. E São Paulo, no final da leitura, ainda nos diz assim: olha, meus irmãos, eu não julgo já ter alcançado. São Paulo está dizendo: olha, eu não julgo ser santo, ainda falta tanto, mas uma coisa eu faço. E aqui está o que a gente precisa aprender com São Paulo: esquecendo o que fica para trás, esquecendo o que passou, esquecendo a vida de onde Deus me libertou, eu me lanço ao que está à frente, ao prêmio que do alto o Pai me chama a receber em Jesus. Mas esse prêmio só será experimentado. Essa obra nova que a gente ouvia na primeira leitura: não recordem as coisas do passado, porque eu vou fazer novas, outras obras novas, eu vou fazer novas todas as coisas. Aquilo que Deus proclamava, que Ele deseja fazer na nossa vida, Ele só irá realizar se nós permitirmos ao Senhor, se nós abrirmos a Ele o nosso coração, se nós permitirmos e dermos espaço para que Ele realize em nós a obra já começada, para que a gente possa entoar como a gente cantava no Salmo, que o Senhor fez maravilhas no seu povo. A gente precisa fazer esse encontro com a misericórdia, meus irmãos, esse encontro com Deus que não desiste, esse encontro com Deus que continua a insistir em cada um de nós. Talvez nós sejamos até piores do que essa mulher, porque já conhecemos tão bem o Senhor e continuamos nas nossas muitas incoerências, nas nossas muitas imperfeições, dos nossos muitos pecados. Mas o Senhor está lançando um olhar sobre cada um de nós hoje. Deus está investindo em você, e o tempo que Deus investe em você é hoje. Hoje Deus está te mandando graça, hoje Deus está te mandando o seu Espírito, hoje o Senhor está te mandando a sua palavra, porque Ele quer que hoje a obra de salvação que Ele deseja, comece na tua vida. Termino com uma última imagem. Gosto de pensar no caminho com Deus, no caminho de santidade, como a construção de um edifício que a gente precisa construir. E a primeira coisa que a gente precisa para construir um prédio ou uma casa, se a gente for parar para pensar, é o quê? A gente precisa do terreno, não é verdade? E depois sim a gente começa a pensar no projeto, e depois do material necessário, e nas outras coisas que porventura vamos precisar. Vejam, a única coisa desta construção que cabe a nós é oferecermos o terreno do nosso coração. Deus já nos deu um projeto, e aqui está o projeto de Deus, a sua palavra. O material para essa construção, Ele também envia o seu Espírito Santo, o santificador. Deus envia graça sobre graça. Não falta nada da parte de Deus para construir esse edifício. O que falta, meus irmãos, é muitas vezes encontrar resistências no meu e no teu coração. Mas que bom que no meio de toda a nossa resistência, no meio dos nossos muitos nãos, Deus continua investindo em cada um de nós. Ele continua insistindo em cada um de nós. Perdidos estaríamos se o Senhor não continuasse insistindo em cada um de nós. Perdidos estaríamos se o Senhor hoje, mais uma vez, em muitos momentos da nossa vida, também não nos olhasse com misericórdia, também não nos estendesse a mão e nos oferecesse uma chance de recomeçar. Deixemos, irmãos, a misericórdia de Deus encontrar o nosso coração. Nos deixemos reconciliar com o Senhor, nos deixemos amar pelo Senhor, a fim de que Ele nos torne a exemplo de São Paulo, a exemplo dessa pecadora caída, que alguns na tradição da igreja vão dizer: essa é a mulher que viu o Senhor ressuscitado. Alguns vão dizer que também o Senhor nos conceda, experimentando a sua misericórdia, provar, como São Paulo diz na palavra, o poder da sua ressurreição. Fecha um pouco os teus olhos. Vamos rezar. Vamos nos encontrar mais uma vez com a palavra que o Senhor nos envia. Agora é hora da gente responder. O Senhor nos convida a um recomeço.
Não importa se nessa caminhada quaresmal nós tenhamos vacilado por muitas vezes. Não importa se nossa caminhada cristã, se nela nós muitas vezes fraquejamos. Muitas vezes nos voltamos contra o Senhor. Não importa se muitas vezes a gente até pensou em abandonar o caminho com Deus, pensamos em desistir. O que importa hoje, Deus nos convida, é que a gente levante os olhos. O que importa é que hoje a gente contemple um Deus tão apaixonado por nós, a ponto de continuar a insistir. Deus investe em ti, porque sabe aquilo que você é capaz de se tornar. Se com Ele decidir caminhar, se com Ele decidir abrir as portas do teu coração, para que a misericórdia de Deus te faça um homem novo, te faça uma mulher nova. Assim pedimos a Ti, Senhor. Nós entregamos as nossas misérias diante do Teu altar. Nós derramamos a nossa vida, Senhor. Nós nessa noite queremos entregar toda a nossa história, a fim de que o Senhor também nos torne, Senhor, homens e mulheres novos. Vem mais uma vez, Senhor, ao encontro das Tuas criaturas. Vem mais uma vez, Senhor. Tu que és um coração cheio de misericórdia, vem encontrar, Senhor, com a Tua criatura. Todos nós, Senhor, cheios de miséria. Que hoje aconteça esse encontro, Senhor, como aconteceu na palavra, entre a nossa grande miséria com a Tua infinita misericórdia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Nós queremos nesta noite, Senhor, nesse encontro com a Tua misericórdia, te agradecer, Jesus. Nós queremos te agradecer, pois mesmo diante de toda a nossa infidelidade, o Senhor continua sendo fiel a nós. Mesmo diante de toda a nossa fraqueza, o Teu amor permanece mais forte que a morte. Mesmo diante de todo o nosso pecado, o Senhor continua nos olhando com um olhar profundamente apaixonado. Nós queremos agradecer nessa noite, Senhor, o Teu sacrifício por nós. Nós queremos agradecer pelo Senhor ter entregue o Seu próprio corpo, entregue a Sua própria vida para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós encontramos consolação. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós encontramos graça, porque em Ti nós encontramos redenção. Nessa noite nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha de fato reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa história. Que o Senhor, através da Tua divina misericórdia, possa construir em nós uma obra nova, um novo edifício de santidade. Olha, Senhor, para o coração de cada irmão. Olha, Senhor, para a nossa miséria. Olha, Senhor, para a nossa miséria, Deus, para o quanto precisamos de Ti. E hoje mais uma vez nos ama, Senhor. E hoje mais uma vez nos escolhe. Hoje mais uma vez nos vocaciona, Senhor, a viver uma nova história contigo. Novas coisas serão feitas em meio ao povo. Nós abraçamos a Tua palavra, Senhor, e Te pedimos que esse encontro contigo possa produzir em nós esta obra nova para a nossa salvação. Vamos cantar mais uma vez esta canção, meus irmãos,
que manifesta o amor do Senhor por nós. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Cante ao Senhor, Jesus conhece. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Nós pedimos essa coragem, Senhor, do fundo do nosso coração. Uma vez que o Senhor não desiste de nós, nós queremos nessa noite, Senhor, também te pedir que o Senhor não nos permita desistir. Há muito, Senhor, ainda a caminhar contigo. Há muitas coisas a serem construídas junto com o Senhor. Por isso te pedimos a coragem, Senhor, a ousadia do Espírito Santo para continuar acreditando, para continuar a se lançar em direção ao que está à frente, em direção ao prêmio que está destinado aos corajosos, ao prêmio que está destinado, reservado para aqueles que permanecerem com o Senhor até o fim. Assim te pedimos, Senhor, conserva-nos da fidelidade, conserva-nos da coragem, até o dia, Senhor, em que nós poderemos contemplar cumprida, terminada a obra de maravilha que o Senhor começa, que o Senhor já começou a realizar em nossa vida. Isso pedimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus